Ângela e Leonardo amanhecem juntos e Salma liga para saber se ele está no hotel com Ângela. Salma faz questão de elevar a voz para que Ângela escute, chamando-a de destruidora de lares. Irritado, Leonardo desliga o telefone e Salma sai de casa furiosa. Leonardo tenta explicar o que Salma queria, mas Ângela já entendeu tudo. Ao chegar para visitar Álvaro, Clara pergunta à enfermeira sobre o estado dele. A enfermeira responde que Álvaro está profundamente abalado e precisará de um longo suporte profissional para aceitar sua nova condição. Os médicos, no entanto, ainda não sabem se a cegueira será temporária ou permanente. Ao ouvir a voz de Clara, Álvaro a reconhece e a chama. Ela pergunta como ele se sente e ele confessa que se vê em um pesadelo, acreditando que o destino lhe deu o que merecia. Lamentando, Álvaro diz que agora suas chances de reconquistar Ângela são mínimas e também não pode ver os filhos. Clara tenta tranquilizá-lo, assegurando que tudo ficará bem. Álvaro questiona por que Ângela não está ao seu lado. Clara, hesitante, pergunta se ele prefere ouvir uma mentira piedosa ou a dura verdade. Álvaro logo deduz que Ângela está com Leonardo. Porém, Clara admite que não tem certeza e o questiona se ele realmente acha estranho que Ângela não esteja ali, considerando como ele a tratou. Álvaro justifica que é o pai do filho dela. Clara acredita que em algum lugar de seu coração, Ângela ainda não o esqueceu. Ele sorri esperançoso. Enquanto se veste, Ângela ouve Leonardo questioná-la se agora ela entende por que ele não pode seguir adiante com Salma. Ele não quer se separar de Ângela. Ela, ao abraçá-lo, afirma que também não deseja se afastar e se alegra por estarem finalmente felizes após tudo que enfrentaram juntos. Leonardo promete que irá se divorciar de Salma e Ângela serena assegura que saberá ser paciente e que sempre estará ao lado dele. Mesmo assim, Leonardo deseja que tudo seja perfeito entre os dois, já que com Salma sua vida é marcada por chantagens e mentiras, enquanto com Ângela há pureza. Ela, no entanto, adverte precisam ser cautelosos, pois provocar Salma pode destruir tudo o que construíram e Ângela não quer que Salma faça mal a Leonardo. Ele promete ser discreto, embora deseje gritar seu amor por ela aos quatro ventos. Ângela faz Leonardo prometer que jamais abandonará sua filha, que é inocente em tudo. Ele, sincero, diz que nunca faria isso, afirmando ter amor tanto por sua filha quanto por Josué. Assim que ele finalizar o acordo com Salma e realizar os depósitos devidos, Salma não terá mais como mantê-lo preso e isso é uma promessa que ele faz. Clara então liga para Ângela informando sobre a situação de Álvaro e Ângela conta a Leonardo que Álvaro ficou cego em decorrência do acidente. Clara tenta fazer Álvaro entender que toda a dor que causou a Ângela sufocou o amor que ela sentia. Ele, no entanto, recusa-se a acreditar nisso, convicto de que no fundo Ângela ainda o ama. Clara concorda, mas sugere que ele a deixe seguir seu caminho. Álvaro, obstinado, afirma que Ângela precisa voltar a amá-lo, confiando que Deus fará um milagre. Ele jura ser agora um homem mudado e, com esperança, pergunta a Clara se acredita que Ângela um dia voltará a confiar nele. Clara responde que não sabe, mas se estivesse no lugar dele, faria qualquer coisa para merecer o amor dela de novo. Enquanto isso, Galegos e Geraldo discutem ao telefone com o Dr. Braulio, um renomado cirurgião plástico. Após analisar o caso de Samantha junto a outros especialistas, Braulio explica que será possível realizar uma cirurgia reimplantando pele de outra parte do corpo no rosto para minimizar os danos estéticos. Geraldo, ansioso, pergunta qual é o prognóstico e Braulio, cuidadoso, diz que embora Samantha não volte a ser como antes, haverá uma melhora significativa, mas possivelmente serão necessárias várias cirurgias. O cirurgião também recomenda que o lado emocional de Samantha seja trabalhado, já que ela é propensa à depressão. Geraldo aguarda o Dr. Braulio para a cirurgia de sua filha e comenta com Galegos que o cirurgião é um dos melhores do mundo, embora trabalhe em outro país tratando pessoas que infelizmente sofreram acidentes semelhantes. Geraldo deposita suas esperanças na capacidade de Braulio de ajudar Samantha e Galegos, observando o lado positivo, menciona que Samantha está se recuperando bem das outras lesões. Ele se compromete a informar Geraldo assim que Samantha despertar. Leonardo e Ângela mal acreditam que acordaram juntos, contudo, Ângela ressalta que isso não pode se repetir, pois precisam ser cautelosos.
É essencial que antes de iniciarem uma nova relação encerrem o ciclo atual. Leonardo, confiante, acredita que juntos conseguirão seguir em frente, enquanto Ângela afirma que um dia serão muito felizes. De dentro de um táxi, Salma vê Ângela e Leonardo saindo do hotel e indo embora de carro. No hospital, um oftalmologista examina Álvaro e explica que há uma inflamação no cérebro dele, consequência do acidente. Além disso, o Álvaro já possuía uma fissura e inflamação prévias que podem ter se agravado. Álvaro, angustiado, pergunta se vai se recuperar, mas o médico explica que é necessário aguardar a evolução do quadro. Se houve morte de tecido cerebral, nesse caso a cegueira seria irreversível. Álvaro começa a chorar e o médico acrescenta que, se for preciso, poderá ser necessária uma intervenção cirúrgica. Agarrando o braço do médico, Álvaro pergunta se ele voltará a enxergar. O oftalmologista, afastando-se, responde que existe essa possibilidade, mas baseado em sua experiência com lesões tão graves, o mais provável é que não, o que deixa Álvaro profundamente desapontado. Na vila, Ângela se sente culpada por ter passado a noite longe de seu filho. Adela observa que Ângela é uma mãe dedicada que passou muitos dias preocupada tanto com o filho quanto com ela. Adela garante que Josué dormiu bem e que Ângela e Leonardo precisavam de um tempo a sós. Ângela acaba concordando, admitindo que ela e Leonardo quase nunca têm momentos para eles. Adela afirma que Deus colocará tudo no devido lugar e que assim eles poderão ficar juntos. Ângela deseja que isso aconteça, mas sua prioridade continua sendo Josué. Ed e Oscar chegam trazendo presentes para Josué. Ed se questiona como alguém pôde desejar que Josué não nascesse. Adela, curiosa, pergunta por que ele diz isso e Ed revela que um indivíduo sem coração tentou causar um aborto em Ângela. Enquanto Ângela se prepara para o trabalho, Adela se oferece para trocar a fralda do neto, mas Ed insiste em fazer isso. Adela então pede que ele vá comprar mais fraldas. Enquanto isso, Ângela passa Josué para os braços do tio Oscar, que com remorso se desculpa com o bebê por não tê-lo defendido quando soube que Samantha queria se livrar dele. Leonardo está reunido com sua equipe no hospital, explicando que o estado de Álvaro e Samantha é delicado e pedindo que ninguém repasse informações à imprensa. Nesse momento, Salma surge aos gritos, chamando Leonardo e Ângela de maldito e descarados. Leonardo assegura e Salma revela que acabou de vê-los saindo juntos do hotel, confessando que já perdeu as contas de quantas vezes já foi traída por ele. Leonardo tenta acalmá-la, dizendo que não é como ela pensa. Salma, furiosa, questiona se ele não quer que as enfermeiras saibam que tipo de homem ele é, um que ignora a esposa para estar com a amante. Ela o acusa de não dar nenhum dinheiro a ela, insinuando que os recursos são destinados a Ângela. Leonardo afirma que isso é mentira, pois ele sempre esteve atento tanto a Salma quanto à filha. Salma, porém, grita que ele é um mentiroso. Voltando-se para Ângela, Salma questiona se vai negar que os dois são amantes. Ângela pede que Salma se acalme para não prejudicar a bebê. Salma, indignada, retruca que quem a prejudica são Leonardo e Ângela. Salma ainda insiste perguntando a Leonardo se ele não tem dado dinheiro a ela para entregar a Ângela, insinuando que Ângela é uma qualquer, talvez sem nem saber quem é o pai de seu filho, se Leonardo, Álvaro ou qualquer outro. Nélida e outra enfermeira ajudam Leonardo a conter Salma, que está completamente fora de controle, enquanto ela lembra a todos que Leonardo é seu marido. Leonardo, tentando ser firme, recorda que eles já estão separados há muito tempo e pede que ela pare com o escândalo. Nesse momento, Geraldo chega irritado e questiona o que está acontecendo, repreendendo Salma por gritar no hospital e avisando que vai esperá-la em seu escritório, enquanto manda os demais voltarem ao trabalho. Dário tenta acalmar Clara, que está profundamente angustiada pela cegueira de Álvaro, e a tranquiliza, afirmando que nada é definitivo e que tudo ficará bem. Em busca de conforto, Clara o abraça, mas Dário logo a afasta. Clara se sente tola por, apesar de tudo, ainda sentir falta dos braços de Dário. Dário admite que também sente falta de Clara, mas reforça que eles precisam fazer um esforço para não se machucarem mais. Clara confessa que é muito difícil vê-lo apenas como um amigo, e Dário concorda, dizendo que para ele também é complicado, mas acredita que podem superar isso. Ele lembra a Clara que ela tem outras pessoas que a amam e a apoiam, como Sebastian, e pergunta se ela sente algo por ele. Clara responde que gosta de Sebastian, mas que ainda ama Dário.
Dário, segurando as mãos dela, pede que o esqueça, pois seu desejo é que ela seja feliz. Clara acredita que um dia pode deixar de amar Dário, mas nunca será capaz de esquecê-lo. Dário, por fim, garante que com o tempo toda essa dor vai passar. Geraldo repreende Salma pela confusão no hospital. Salma pede desculpas, explicando que não conseguiu se controlar ao ver Ângela e Leonardo saindo juntos de um hotel. Geraldo questiona se isso justifica o escândalo e lembra que Samantha já a salvou uma vez, mas avisa que não acontecerá novamente. Salma se defende, dizendo que está muito magoada, pois Leonardo a abandonou estando grávida. Geraldo a recorda que ela mentiu para Leonardo e que até o médico foi demitido por ajudá-la a fingir que tinha depressão. Salma afirma que foi um gesto desesperado de uma mulher apaixonada e de uma mãe ferida. Ela pergunta a Geraldo se ele sabe como é ser deixada pelo pai de seu filho para que ele fique com outra mulher e quer saber se ele acha isso justo. Geraldo admite que não concorda, mas afirma que não pode se envolver. Salma implora para que ele converse com Leonardo, alegando que Ângela está sendo vista como uma destruidora de lares. No entanto, Geraldo duvida que as pessoas pensem isso de Ângela e ele mesmo não a enxerga dessa maneira. Salma insiste que Leonardo e Ângela são amantes há muito tempo. Ainda assim, Geraldo se recusa a intervir. Desesperada, Salma pede novamente, ressaltando que Leonardo respeita como um pai e pedindo que o convença a não fazer isso com ela. Ela reforça que legalmente ainda é esposa de Leonardo e apela para o fato de Geraldo ser um homem de família, o que o faz refletir. Enquanto isso, Ed comenta com Oscar que está preocupado com Estrela e admite que está convencido de que quer construir uma família. Oscar o aconselha a pensar bem, pois é uma decisão muito importante. Ed então revela que deseja adotar Estrelinha. Oscar confessa que também tem refletido sobre a ideia de formar uma família, mas não está certo de estar pronto para isso, embora não tenha dúvidas sobre seu amor por Ed, afirmando que isso é verdadeiro. Ed, curioso, pergunta o que não é verdade. Oscar admite que há coisas sobre ele que Ed ainda desconhece. Ed pede que ele conte, garantindo que vai compreendê-lo, pois a sinceridade e a honestidade entre eles são o mais importante. Oscar hesita, explicando que se revelar seu segredo, a relação deles poderá mudar para sempre. Nesse momento, o choro de Josué interrompe a conversa. Ângela, por sua vez, confessa a Clara que se sente humilhada pelo que Salma disse em público. Clara a tranquiliza, dizendo que logo todos esquecerão, mas demonstra sua preocupação com Álvaro. Ângela admite que não se atreve a visitá-lo, mas Clara incentiva a apoiá-lo, já que ele está passando por um momento difícil e precisa de Ângela mais do que nunca. Clara revela que Álvaro está assim porque Samantha provocou o acidente depois que ele pediu o divórcio para ficar com Ângela. Ângela esclarece que não foi ela quem fez esse pedido. Clara admite que seu pai pode não ser perfeito, mas ainda ama Ângela. Ângela pergunta se Clara realmente acredita que Samantha causou o acidente por esse motivo. Clara afirma que tem certeza de que Samantha é capaz disso e muito mais, e diz que confia em Álvaro, pois ele mudou. Segundo Clara, ele ainda é o mesmo homem que se apaixonou por Ângela, mas não é o mesmo que a traiu. Ângela confessa que é difícil vê-lo nessa situação, e Clara pergunta se ela realmente não sente mais nada por ele. Ângela assegura que não, e pede que Clara não insista nesse assunto. Ao acordar, Samantha vê seu pai ao lado dela e acha que ele está contente. No entanto, Geraldo diz o contrário, revelando que está muito triste. Samantha culpa Geraldo por sua situação, mas ele nega, dizendo que faria qualquer coisa para evitar esse sofrimento, embora tenha sido ela mesma quem causou tudo isso. Ele explica que o exame toxicológico mostrou que ela estava alcoolizada e sob efeito de drogas. Samantha lembra que ele repetiu tantas vezes que ela havia se tornado um monstro que agora isso se concretizou. Mesmo assim, Geraldo afirma que nunca ficaria feliz com o sofrimento dela e reforça que a ama muito. Irritada, Samantha o chama de hipócrita e grita para que ele saia. Geraldo afirma que sempre estará lá para ela. Quando vê Galegos chegando, Samantha pede algo para aliviar a dor. Galegos explica a Geraldo que estão administrando sedativos muito fortes, mas devido ao uso constante de drogas por Samantha, seu corpo criou resistência. Além disso, as queimaduras diminuem a eficácia dos analgésicos. Geraldo confia a Galegos o cuidado de sua filha, dizendo que ela é sua razão de viver.
Enquanto isso, Leonardo informa Luz e Nancy que Abel ainda não acordou porque seu rim não voltou a funcionar normalmente, tornando as próximas horas cruciais. Nancy pede para ficar sozinha com Abel e o incentiva a despertar, pedindo que seja forte, pois tem muitos planos pela frente. Ela implora para que ele não a deixe sozinha. Dário chega ao consultório de Leonardo com um café e pergunta se ele ainda está chateado. Leonardo questiona como Dário pôde trazer Júlio até ali e Dário responde que o fez porque Júlio é seu pai. No entanto, Leonardo se recusa a falar com Júlio. Dário justifica que agiu por preocupação e sugere que Leonardo converse com Júlio e o perdoe. Leonardo admite que já teve muito carinho por Júlio, mas agora sente que sua confiança foi quebrada e não sabe mais no que acreditar. Ele se sente traído pela vida. Dário pede desculpas, mas Leonardo ainda não o perdoa. Ele então pergunta como estão as coisas entre Dário e Clara. Dário acredita que Clara o odeia um pouco menos, mas confessa que ainda ama. Apesar de tudo, ele mantém a esperança de reconquistá-la. Leonardo afirma que isso é impossível e Dário concorda. Mesmo assim, Leonardo sugere que Dário seja paciente e espere o perdão de Clara, dizendo que com o tempo as coisas vão se resolver da melhor forma para os dois. Dário, por fim, aconselha Leonardo a ser paciente também. Ed questiona Oscar sobre o motivo de ele ter saído apressadamente da casa de Ângela sem concluir a conversa. Oscar inventa uma desculpa, dizendo que precisava resolver uma questão com a imprensa, mas Ed não se convence e pergunta por que ele está agindo de forma estranha. Relutante, Oscar revela que foi Samantha quem tentou causar o aborto de Ângela e que ele sabia disso, deixando Ed profundamente chocado.